Léo Tolstói tinha tudo o que a maioria das pessoas gasta suas vidas perseguindo: riqueza, reconhecimento, uma família amorosa e um legado literário que já havia consolidado seu nome na história. Seus romances, Guerra e Paz e Ana Karenina, foram aclamados como obras-primas, admiradas por intelectuais e leitores comuns. No entanto, no auge de seu sucesso, uma pergunta começou a atormentar Lu. Uma pergunta tão profunda que ameaçou desvendar o próprio tecido de sua existência: qual é o significado da vida se tudo terminar na morte? Isso não era apenas uma curiosidade filosófica passageira. Foi uma crise existencial que o consumiu completamente. Todas as manhãs, ele acordava com uma sensação de pavor, assombrada pela percepção de que, por mais que tenha conseguido, não importa o quanto ele amasse ou fosse amado, a morte acabaria por apagar tudo. Ele comparou a vida a um viajante perdido em uma floresta, fugindo de uma besta inevitável, morta, enquanto se agarrava desesperadamente a um ramo frágil acima de um abismo profundo. Seu sucesso não lhe trouxe conforto, nem satisfação duradoura. Em vez disso, apenas intensificou o vazio dentro dele. Como poderia ser que um homem que tinha tudo parecia não ter nada? Qual foi o sentido de todas as suas realizações, se no grande esquema das coisas, eles estavam destinados a desaparecer? Esta não era apenas a pergunta de Tolstói. É o medo tácito que permanece na mente de inúmeras pessoas que alcançaram seus objetivos apenas para se encontrarem mais perdidos do que antes. Tolstói procurou refúgio em atividades intelectuais, recorrendo à filosofia, ciência e lógica em busca de uma resposta. Ele estudou as obras de grandes pensadores, Schopenhauer, Kant e os existencialistas. Como sua sabedoria forneceria um senso de direção. No entanto, quanto mais ele lia, mais profundo seu desespero crescia. A filosofia dissecou a vida, analisou a moralidade e debateu a natureza da existência. Mas nada disso ofereceu uma solução que realmente o satisfez. A ciência era ainda mais implacável, reduzindo a vida a um mero acidente de biologia governado por leis frias e indiferentes da natureza. Ele percebeu que por si só a razão não podia responder à pergunta que o atormentava: por que vivemos se devemos inevitavelmente morrer? A racionalidade, em vez de aliviar seu sofrimento, apenas amplificou sua angústia. Se tudo estivesse destinado a terminar, se todo amor, toda alegria, todo triunfo seria limpo pelo tempo, então que propósito poderia haver? Tolstói viu duas respostas lógicas a esse dilema: ou aceitar que a vida era sem sentido e se resignando ao desespero, ou para acabar com sua própria vida para escapar do absurdo insuportável da existência. Ele foi atraído por este último, admitindo em sua confissão que ele teve que esconder cordas de si mesmo e evitar carregar uma arma por medo de que ele pudesse agir sobre seus pensamentos suicidas. Isso não era mero exagero dramático. Foi a consequência lógica de sua percepção de que, em uma estrutura puramente racional, a vida não tinha significado final. Mas, apesar de seu desespero, ele se apegou à vida. Algo dentro dele se recusou a aceitar que o significado era apenas uma ilusão. E assim, em vez de se render, ele voltou a olhar para algo que há muito ignorou: as pessoas que viviam sem riqueza, sem fama, sem sofisticação intelectual, e ainda assim de alguma forma pareciam em paz. Enquanto Tolstói observava o mundo ao seu redor, ele ficou cada vez mais fascinado pela vida de pessoas simples da classe trabalhadora: fabricantes, camponeses, trabalhadores. Esses eram indivíduos que, por todas as medidas racionais, deveriam ter sido mais desesperadas do que ele. Eles não tinham luxos, grandes realizações intelectuais, nem legado duradouro. E ainda assim, viviam com um contentamento silencioso. Em torno dele, ele ficou cada vez mais fascinado pela vida de pessoas simples da classe trabalhadora: agricultores, camponeses, trabalhadores. Esses eram indivíduos que, por todas as medidas racionais, deveriam ter sido mais desesperadas do que ele. Eles não tinham luxos, grandes realizações intelectuais, nem legado duradouro. E ainda assim, viviam com um contentamento silencioso, aceitando a vida como era, abraçando suas lutas e alegrias com um sentimento de propósito que o iludiu. O que eles sabiam que ele não sabia, ao contrário da elite intelectual, essas pessoas não buscavam significado por meio de raciocínio abstrato ou especulação filosófica. Eles viveram seu significado.
Eles o encontraram em suas famílias, em suas tradições, em sua conexão com a terra e entre si. Eles não perguntaram se a vida tinha significado. Eles simplesmente viviam como se isso acontecesse. Tolstói ficou impressionado com a percepção de que essas pessoas não precisavam do tipo de certeza de que ele estava desesperadamente perseguindo. Eles abraçaram o mistério, aceitaram o sofrimento e, o mais importante, não temiam a morte da mesma maneira que ele. A fé deles em algo maior que eles, seja Deus, tradição ou ritmo natural da vida, os levou a um senso de propósito que ele, apesar de todo o seu conhecimento e sucesso, nunca experimentou verdadeiramente. Durante anos, Tolstói procurou respostas em lugares onde nunca puderam ser encontrados. Ele acreditava que o significado tinha que ser um conceito logicamente comprovável, algo que poderia ser escrito em um livro ou explicado por um filósofo. Mas agora, ele percebeu que o significado não era uma construção intelectual, foi uma experiência vivida. Essa revelação não veio como uma epifania repentina, mas como uma lenta transformação. Quanto mais tempo ele passou entre pessoas simples, mais ele viu que a paz deles não estava enraizada no sucesso material ou na superioridade intelectual, mas em sua capacidade de se render à vida em vez de resistir a ela. Eles abraçaram algo maior que eles mesmos, seja fé, amor ou um senso de dever, e ao fazê-lo, foram libertados do tormento existencial que quase o destruiu. Tolstói começou a ver que a verdadeira ilusão não era a falta de sentido, mas a crença de que o significado só poderia existir se fosse absoluto, eterno e logicamente irrefutável. A vida, ele percebeu, não precisa ser justificada sozinha pela razão. Pode ser justificado pelo amor, por conexão, pelo simples ato de viver completamente. Essa percepção marcou o início de uma profunda mudança em sua filosofia, que o levaria a renunciar a seus valores anteriores e buscar um modo de vida mais profundo e autêntico. Mas sua jornada estava longe de terminar. A próxima pergunta era inevitável: se a riqueza, a fama e a conquista intelectual o tivessem falhado, o que realmente valeu a pena perseguir? E assim, Tolstói se aventurou mais fundo no desconhecido, procurando uma resposta que finalmente poderia lhe trazer a paz que ele passou a vida perseguindo. À primeira vista, a vida de Tolstói era um retrato de realização. Ele havia se levantado da nobreza para se tornar um dos escritores mais célebres da história. Seus livros foram lidos em toda a Europa, admirados por intelectuais e elogiados como algumas das maiores obras literárias já escritas. Sua riqueza lhe proporcionou uma vida confortável, longe das lutas dos homens comuns. Seu nome carregava peso, sua influência se estendeu além da literatura sobre política e filosofia. Se já havia um homem que tinha todos os motivos para se sentir satisfeito, era ele. E, no entanto, ele estava se afogando em desespero. Quanto mais sucesso ele alcançou, mais vazio sentia. Ele comparou sua vida a um homem correndo em direção a uma miragem, acreditando que estava prestes a chegar a um oásis, apenas para encontrar nada além de areia deslizando pelos dedos. Ele alcançou tudo o que a sociedade disse a ele era valiosa, mas, em vez de realização, ele encontrou apenas o vazio. Seus livros, seu legado, sua fama. Ninguém respondeu à pergunta que o assombrava: por que algum assunto se a morte apagará tudo? A ilusão de que o sucesso traria significado havia quebrado diante de seus olhos. Ele percebeu que suas realizações eram como castelos construídos na costa, lindos e frágeis, destinados a serem lavados pelo tempo. Esse entendimento não veio como uma visão intelectual, mas como uma ferida existencial que se tornou mais profunda a cada dia que passa. Ele não conseguiu escapar, nem racionalizá-lo. Sua vida se tornou uma contradição próspera externamente, em ruínas internamente. E o pior de tudo é que ele sabia que não estava sozinho nisso. O mundo estava cheio de pessoas perseguindo as mesmas ilusões, esperando que o próximo marco, a próxima vitória, o próximo momento de reconhecimento finalmente lhes trasse a paz que eles tão desesperadamente buscaram. Tolstói estava começando a suspeitar de uma verdade dolorosa: talvez as coisas pelas quais nos dizem para lutar não são as coisas que realmente dão ao significado da vida. Determinado a encontrar uma resposta, Tolstói fez o que sempre fez melhor. Ele se voltou para uma análise profunda. Se suas próprias realizações tivessem falhado em fornecer significado,
Talvez as realizações da humanidade como um todo pudessem oferecer informações. Ele estudou as maiores contribuições da civilização à arte, ciência, filosofia, política, buscando algum fio de significado que poderia justificar a existência humana. No entanto, quanto mais ele examinava essas grandes realizações, mais ele via suas limitações. Ciência poderia explicar como o mundo funcionava, mas não poderia explicar por que existia em primeiro lugar. A arte poderia expressar beleza e sofrimento, mas não poderia resolver o absurdo fundamental da vida. A filosofia poderia questionar a realidade e construir sistemas elaborados de pensamento, mas nenhum filósofo realmente respondeu à pergunta que o atormentava: por que viver se a vida está destinada ao fim? Até a moralidade, o fundamento da ética humana, parecia impotente contra a inevitabilidade da morte. Se todos os esforços humanos fossem temporários, se toda a civilização desmoronasse, se toda a conquista humana desapareceu em poeira, então não foi apenas uma tentativa fútil de nos distrair da verdade inevitável? Tolstói viu que até as maiores mentes da história enfrentaram o mesmo abismo existencial, e nenhuma conquistou. Alguns haviam aceitado o absurdo da vida e viviam como se o significado não importasse. Outros haviam procurado conforto em prazeres fugazes, mas nenhuma dessas respostas o satisfez. Ele não queria uma ilusão, ele queria a verdade, por mais doloroso que seja. E a verdade, como lhe parecia naquele momento, era aterrorizante. O progresso humano nos deu conhecimento, poder e arte, mas não nos deu significado. Se nem o sucesso individual nem a conquista coletiva poderiam fornecer a resposta, então onde mais havia para procurar? Tolstói começou a refletir sobre as pessoas ao seu redor, seus colegas, os intelectuais, os artistas, os aristocratas. Muitos deles viviam em um estado de desespero silencioso, embora poucos o admitissem abertamente. Alguns se afogaram seu vazio na indulgência, outros em intermináveis distrações, mas sob seus exteriores polidos lá para olhar, Tolstói começou a refletir sobre os que ao seu redor seus colegas, os intelectuais, os artistas, os aristocratas. Muitos deles viviam em um estado de desespero silencioso, embora poucos o admitissem abertamente. Alguns afogaram seu vazio na indulgência, outros em intermináveis distrações. Mas sob seus exteriores polidos, havia uma verdade tácita. Eles estavam tão perdidos quanto ele. Ele viu isso aos olhos de seus colegas escritores. Homens que haviam alcançado a imortalidade literária ainda viviam em ansiedade inquieta, temendo que seu próximo trabalho não fosse medido. Ele viu isso nos nobres que possuíam vastas propriedades, mas passavam seus dias presos em um ciclo de excesso e tédio. Ele viu isso nos estudiosos que se orgulhavam de seu intelecto, mas não encontraram alegria real em suas descobertas. Eram pessoas que tinham tudo o que a sociedade considerou valiosa: dinheiro, status, admiração. No entanto, eles vagavam pela vida como se procurassem algo que nunca conseguiram entender. A percepção mais aterrorizante foi que muitos deles pararam de procurar completamente. Eles haviam aceitado seu vazio como o estado natural da vida e se resignaram a ele. Tolstói, no entanto, não pôde aceitar essa resposta. Ele se recusou a acreditar que a vida não passava de uma performance elaborada, que as únicas opções eram distração ou desespero. Se não havia significado no mundo do sucesso, o significado tinha que existir em outro lugar. Mas onde? Foi nessa busca desesperada que Tolstói começou a olhar além de sua classe social. Se a riqueza e o prestígio não tivessem fornecido uma resposta, talvez a chave estava naqueles que viviam fora das ilusões de privilégio. Ele voltou a olhar para a classe trabalhadora, aqueles que trabalharam nos campos, que construíram casas com as mãos, que viviam sem o conforto das justificativas intelectuais. Eram pessoas que, por toda a lógica, deveriam ter sido ainda mais desesperadas do que ele. Eles não tinham nenhum dos luxos, nenhum status, nada do reconhecimento de que ele passou a vida acumulando. E, no entanto, algo sobre eles era diferente. Eles não foram consumidos pelo mesmo pavor existencial. Eles não acordaram em terror com o pensamento da morte. Eles não pareciam questionar sua própria existência com a mesma dúvida agonizante. Em vez disso, eles viveram com uma aceitação silenciosa, uma paz profunda que iludia até as maiores mentes da geração de Tolstói.
Ele ficou impressionado com o contraste. Porque os privilegiados, os intelectuais e os talentosos sofreram de desespero existencial, enquanto aqueles com menos pareciam se comportar com uma certeza calma. O que essas pessoas simples sabiam que os aprendidos e poderosos não? Essa realização foi o ponto de virada. A resposta à sua busca não foi encontrada em grandes realizações, em triunfos intelectuais ou em riqueza. Estava escondido em outro lugar, em algum lugar que ele nunca pensou em olhar. E assim, Tolstói começou a mergulhar na vida das pessoas comuns, determinado a entender o segredo que eles carregavam. Foi aqui, na simplicidade da vida, que ele finalmente começaria a descobrir a verdade que estava procurando o tempo todo. Tolstói passou anos procurando significado em lugares onde ele acreditava que a sabedoria residia em literatura, filosofia, ciência e arte. Ele estudou as maiores mentes da história, buscando uma verdade profunda suficiente para justificar a existência. Mas nenhum deles forneceu uma resposta que realmente o satisfez. Os intelectuais debateram, expressaram os artistas, os cientistas analisaram. Mas todos evitaram a questão fundamental: por que viver se tudo terminar na morte? Ele estudou as maiores mentes da história, buscando uma verdade profunda o suficiente para justificar a existência. Mas nenhuma delas forneceu uma resposta que realmente o satisfez. Os intelectuais debateram, expressaram os artistas, os cientistas analisaram. Mas todos evitaram a questão fundamental: por que viver se tudo terminar na morte? Em seu desespero, Tolstói voltou sua atenção para aqueles que ele havia esquecido anteriormente: os camponeses, os trabalhadores, as pessoas comuns que moravam longe da grandeza da vida aristocrática. São indivíduos sem educação formal, sem riqueza, sem o luxo da contemplação existencial, e ainda assim se carregavam com uma sensação de paz que iludia até os estudiosos mais esclarecidos. Eles não pareciam atormentados pelas mesmas dúvidas que atormentavam a elite. Eles trabalharam, amavam, sofreram, envelheceram, e, no entanto, não questionaram o significado de sua existência da maneira agonizante de Tolstói. Este contraste o atingiu profundamente. Como poderia ser que aqueles com o menor conhecimento da filosofia pareciam possuir a maior compreensão da vida? Como eles acordavam todas as manhãs sem o peso esmagador do pavor existencial? O que eles sabiam que ele não sabia? A princípio, Tolstói assumiu que sua simplicidade era uma forma de ignorância, que eles não questionaram a vida porque não tinham as ferramentas intelectuais para fazê-lo. Mas, quanto mais ele os observava, mais ele percebeu que a paz deles não vinha de falta de entendimento. Veio de uma sabedoria muito mais profunda do que qualquer coisa que ele encontrou nos livros. Tolstói começou a mergulhar em seu mundo. Ele passou um tempo com os agricultores que trabalharam desde o amanhecer até o anoitecer, com artesãos que construíram com as mãos, com mães que levaram gerações adiante através do amor e sacrifício. Essas pessoas viviam por uma filosofia tácita, que não foi escrita em livros, mas praticou em sua existência diária. Eles não agonizaram sobre o significado, porque suas vidas estavam entrelaçadas com isso. Seu objetivo não era um conceito abstrato, foi vivido através da ação, através do dever, através dos relacionamentos. Um fazendeiro não perguntou se a vida tinha significado. Ele simplesmente acordou e cuidou de seus campos. Uma mãe não questionou se o amor era real. Ela simplesmente abraçou seu filho. Um artesão não debateu se seu trabalho era importante. Ele simplesmente moldou madeira ou metal em algo útil. Sua sabedoria não era intelectual, mas experimental. Enquanto a classe intelectual debatia o objetivo da existência, essas pessoas a viveram. Eles encontraram significado não em grandes teorias, mas nos simples ritmos da vida, na mudança das estações, no nascimento de uma criança, na passagem das tradições de uma geração para a seguinte. A filosofia deles não era de palavras, mas de ser. Tolstói percebeu que seu modo de vida manteve uma resposta que ele havia esquecido há muito. O significado não é algo a ser encontrado através da lógica, é algo a ser vivido. Tolstói percebeu. Havia outro aspecto de suas vidas que fascinou Tolstói: sua fé. Quase sem exceção, essas pessoas simples acreditavam em algo maior que elas mesmas, seja o cristianismo, as tradições folclóricas ou uma confiança inabalável na ordem do universo. Eles viveram com um senso inato de conexão com o divino.
Eles não se viram como indivíduos isolados lutando para criar significado do nada. Eles se viram como parte de um todo maior, entrelaçados no tecido da própria existência. Durante anos, Tolstói descartou a religião como uma coleção de mitos desatualizados, úteis apenas para aqueles que não podiam enfrentar as duras realidades da vida. Mas agora, ele começou a vê-lo de maneira diferente. Essas pessoas não usavam a fé como uma fuga, eles o usaram como âncora. Sua crença em Deus, no dever moral, na sacralidade da vida, lhes deu uma força que nenhuma filosofia jamais lhe deu. Ponto. Eles não temiam a morte da maneira que ele fez, porque viram a vida como parte de algo eterno. Essa fé não foi construída sobre argumentos teológicos ou provas filosóficas. Não era algo em que eles haviam raciocinado. Era algo que eles simplesmente viviam. Para eles, a crença não era uma escolha intelectual. Era tão natural quanto a respiração. Eles não lutaram para definir significado porque o incorporavam. Tolstói se viu profundamente comovido com essa realização. Será que exatamente o que ele passou anos rejeitando era a chave para a paz que ele estava procurando? Essa descoberta marcou um ponto de virada na vida de Tolstói. Ele sempre acreditava que o verdadeiro entendimento só poderia vir através do rigor intelectual, através da lógica e da razão. Mas agora, ele viu que havia outra forma de conhecimento, que não podia ser escrita ou analisada, apenas experimentada. Essas pessoas simples lhe mostraram uma verdade que ele havia ignorado há muito tempo. Esse significado não é algo que pode ser resolvido como uma equação matemática. É algo que surge quando se rende à vida, em vez de tentar controlar. Lá, é encontrado não em intermináveis questionamentos, mas no ato de viver com propósito, amor e fé. A crise de Tolstói o levou à beira do desespero. Mas na vida daqueles que ele esqueceu, ele encontrou algo inesperado: esperança. Não é o tipo de esperança que vem de distrações temporárias ou justificativas intelectuais, mas do tipo silencioso e constante, que permite que as pessoas acordem todos os dias e continuem em frente, mesmo diante do sofrimento. Ele começou a ver que talvez a resposta para o significado da vida não estivesse oculta nas complexidades da filosofia, mas na simplicidade da própria existência. E com essa percepção, ele ficou no limiar de um novo entendimento, que mudaria o curso de sua vida para sempre. Durante anos, Tolstói procurou significado em riqueza, fama e atividades intelectuais, apenas para encontrá-las vazias. Ele se voltou para os grandes pensadores da história, esperando que a filosofia ou a ciência oferecessem uma resposta satisfatória. Mas nenhum tinha. Ele até chegou à beira do desespero, imaginando se a vida não passava de uma piada cruel, que terminou inevitavelmente na morte. Mas sua jornada tomou uma guinada inesperada. A resposta que ele passou anos procurando não foi escondida em teorias complexas ou debates intelectuais. Não era algo que tinha que ser descoberto. Era algo que sempre esteve lá, esperando para ser visto. A revelação de Tolstói foi simples, mas profunda. O significado da vida não é encontrado no pensamento, mas na experiência, não na mente, mas no coração, não na busca da grandeza pessoal, mas em conexão com os outros, com o mundo e com algo maior que si mesmo. Os filósofos e intelectuais de seu tempo tentaram construir significado através da lógica, mas por si só a lógica o havia falhado. As pessoas simples, os camponeses, os trabalhadores não tinham coração na busca da grandeza pessoal, mas em conexão com os outros, com o mundo e com algo maior que você. Os filósofos e intelectuais de seu tempo tentaram construir significado através da lógica, mas por si só, a lógica o havia falhado. As pessoas simples, os camponeses, os trabalhadores, mostraram algo mais profundo. Suas vidas não foram construídas em torno da ambição pessoal, mas de dever, amor e fé. Eles não analisaram o significado, eles viveram, e ao fazê-lo, possuíam uma paz que sempre o iludiu. Tolstói percebeu que estava procurando algo que nunca poderia ser apreendido pelo pensamento sozinho. O significado não era um quebra-cabeça a ser resolvido, era uma realidade a ser vivida. Quanto mais ele abraçava essa ideia, mais o desespero que o consumira começou a desaparecer. Com essa revelação, Tolstói passou por uma profunda transformação. Ele abandonou a crença de que as realizações individuais poderiam trazer satisfação duradoura.
Ele não se viu mais como o isolado tentando criar significado do nada. Em vez disso, ele se viu como parte de um todo maior, entrelaçado no tecido da própria existência. Ele começou a ver a vida não como uma busca pelo sucesso pessoal, mas como uma oportunidade de servir, amar e contribuir para algo além de si mesmo. Ele se afastou das atividades vazias que já haviam definido seu mundo, a fome de reconhecimento, a necessidade de deixar um legado, a obsessão pela superioridade intelectual. Nenhuma dessas coisas poderia fornecer a sensação profunda e inabalável de significado que ele havia encontrado nos aspectos mais simples da existência. Ele escreveu sobre sua transformação em A Confession, um livro que revelou sua crise existencial e a jornada que o levou afora. Ele descreveu como já acreditava que o significado tinha que ser criado pelo indivíduo apenas para perceber que ele sempre existia. Era simplesmente uma questão de vê-lo. A vida, concluiu, não era um enigma intelectual a ser resolvido. Foi um ato de rendição. A revelação de Tolstói não era apenas pessoal. Ele reformulou toda a sua visão de mundo. Seus trabalhos posteriores assumiram um tom diferente, onde seus romances anteriores exploraram as complexidades da natureza humana. Seus escritos posteriores procuraram tirar a vida à sua essência. Ele ficou profundamente preocupado com questões morais e espirituais, geralmente colidindo com a Igreja Ortodoxa Russa e a aristocracia, enquanto defendia ideias de simplicidade, humildade e não violência. Ele renunciou à sua antiga riqueza e começou a se vestir como um camponês. Ele doou grande parte de sua propriedade, viveu de uma maneira modesta e defendeu os direitos dos pobres. Ele não acreditava mais no poder das instituições ou governos de criar um mundo justo, apenas no poder dos indivíduos de viver com integridade e amor. Seus últimos anos foram marcados por um compromisso radical com sua nova filosofia. Ele rejeitou as armadilhas do privilégio e abraçou um modo de vida que espelhava a sabedoria das pessoas simples que ele havia esquecido. Ao fazer isso, ele encontrou algo que nunca sentiu em seus anos de sucesso paz. Ele não temia mais a morte porque não se considerava mais separado da própria vida. Ele havia abandonado a ilusão de controle e abraçou a verdade de que o significado não era algo a ser alcançado, mas algo a ser vivido. A jornada de Tolstói é aquela que fala dos mais profundos medos e anseios do coração humano em uma época em que nos dizem constantemente que o significado vem do sucesso pessoal, do reconhecimento, do domínio intelectual. A verdade de que o significado não era algo a ser alcançado, mas algo a ser vivido. A jornada de Tolstói é aquela que fala dos mais profundos medos e anseios do coração humano em uma época em que nos dizem constantemente que o significado vem do sucesso pessoal, do reconhecimento, do domínio intelectual. Sua história oferece uma perspectiva diferente. Isso sugere que talvez o significado não seja algo que temos que perseguir. Talvez já esteja aqui nos momentos mais comuns e mais comuns da vida, no amor que damos, na bondade que mostramos, no simples ato de estar presente. A revelação de Tolstói não foi a resposta que ele esperava. Não era uma grande teoria filosófica, nem uma fórmula secreta para a felicidade. Em vez disso, era uma verdade tão simples que foi esquecido o significado da vida. Não está no que pensamos, é na maneira como vivemos. Se este vídeo ressoou com você, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um tipo. Realmente ajuda a trazer essas conversas profundas para mais pessoas. Exploramos perguntas profundas sobre filosofia, autodescoberta e experiência humana todos os dias. Portanto, ative as notificações para que você nunca perca um novo vídeo. Obrigado por fazer parte desta jornada. Vejo você no próximo.